hoje é dia de conhecer e aprender juntos aqui no Amazonsat. Está começando o seu programa de educação em variedade. E hoje o programa quer te fazer uma pergunta. Você acha necessário que as escolas tenham psicólogos? Pois é, nós vamos conversar sobre isso já já, porque o Conhecer e Aprender já está começando. A psicologia escolar atua no intuito de contribuir com os objetivos escolares e para a recuperação da capacidade de transformação contínua das instituições de ensino. A atuação do psicólogo no contexto escolar vem sendo motivo de discussão desde as últimas décadas, na tentativa de construir novas perspectivas teóricas e práticas para a profissão, que até então esteve pautada no modelo clínico de intervenção. Mas ainda existem muitas dúvidas sobre o papel do psicólogo dentro da escola. Então hoje eu convidei a Adriana Andréa, que é psicóloga e atua também com a psicologia escolar, para a gente conversar e tentar desmistificar um pouquinho disso daí. Seja bem-vinda ao Conhecer e Aprender. Obrigada. Adriana, primeiro a gente quer entender especificamente qual é o papel do psicólogo escolar dentro da escola. A psicologia escolar, assim, ela sai um pouquinho da parte clínica, né? Todo mundo pensa, a questão da formação do psicólogo clínico, então acha que na escola ele vai atuar como psicólogo clínico e ele não atua como psicólogo clínico. Então, para deixar isso bem claro, porque muitos pais pensam que tem um psicólogo lá na escola, então ele vai atuar como clínico com meu filho. Não, ele não atua como psicólogo clínico. Ele orienta os professores, ele orienta toda a escola, todo o corpo docente, ele trabalha em cima da necessidade daquela criança, da necessidade da escola, né? E o que ele faz? Quando ele detecta alguma necessidade, ele faz encaminhamento para um outro psicólogo, mas ele não pode atuar como psicólogo clínico. Certo, mas assim como qualquer outra profissão, né, que exista, o psicólogo escolar também tem alguns desafios, né? Principalmente porque lida, como você falou, com todo o corpo escolar, né? Professores, os diretores, coordenadores e os alunos e as famílias. Mas quais são os principais desafios que são enfrentados por ele? Então, muitos dos desafios a gente vê de acordo com a necessidade da escola, da demanda da escola. Então, por exemplo, se a escola está tendo problemas com questão de relacionamento entre as crianças, questão do bullying, ou outros transtornos, então o psicólogo entra nessa necessidade, né? Ele também pode trabalhar, se de repente tem alguma criança, uma necessidade especial, então ele pode trabalhar em cima do plano político, com o plano educacional individual da criança, vendo qual é a melhor forma de adaptação daquela criança, se de repente a sala, o ambiente, o que ela precisa para favorecer, tanto na parte da criança, quanto do professor em lidar com aquela criança e em geral com a turma também. E também trabalha com orientação da família, então ele detecta a necessidade da criança, ele orienta o professor, ele trabalha com a criança, mas não de forma clínica, e trabalha com a família. Então ele promove essa parceria entre família e escola. Certo. Quando a gente observa o papel do psicólogo escolar, ele pode estar associado a um agente de transformação mesmo do ambiente escolar, né? Como você falou, ele não vai poder clinicar. Mas com relação a diagnóstico, o psicólogo, diante de tudo que ele vai observar na escola, ele pode emitir um diagnóstico, seja por uma questão comportamental, enfim, uma observação do âmbito cognitivo, ele pode emitir algum tipo de diagnóstico ou não? Não, ele não pode. Ele vai detectar, e é o que eu falei, ele vai encaminhar para um outro profissional, mas na escola não pode atuar como clínico. Né? Certo. E no caso de professores, como é que é a atuação do psicólogo escolar com o corpo de professores? Então, ele também trabalha não só com a criança, mas com o professor também. Então, com toda a metodologia da escola, com o plano político pedagógico. Então, ele trabalha a questão da própria motivação do professor, a motivação do aluno. Então, se de repente ele trabalha com o corpo docente como um todo. Então, na parte de motivação do professor, a questão do estresse. Então, tudo que está envolvido entre professor e escola
e família ele pode estar atuando. Então, da mesma forma que ele pode encaminhar um aluno para um atendimento especializado, ele também pode encaminhar um professor para fazer um serviço especializado também, né? Ele pode também. Então, ele está ali como é que se diz? Ele está para promover, né, a melhoria daquele ambiente escolar. Então, ele trabalha na promoção da saúde escolar. Sim. Né? Agora, na tua experiência, você acredita que o psicólogo escolar ele é muito confundido dentro da escola? No sentido de os pais mesmo fazerem a confusão, os professores, como é que é a posição dele dentro da escola, como é que ela é vista? Ainda tem essa confusão no sentido de que acredita que o psicólogo está na escola, então está ali para analisar o professor, ver essa questão de analisar o aluno, e não é isso, né? E também na questão de, muitas vezes acontece o seguinte, o psicólogo está acompanhando uma criança e aí o professor acha que esse aluno é da psicologia, não é mais o meu aluno, não. Ele está sendo acompanhado, está tendo uma orientação da parte psicológica, mas ele é aluno daquela escola, ele é aluno daquela sala, ele é aluno daquele professor. Então, tudo isso, o psicólogo tem que estar atento a essa dinâmica, né, diária, para perceber como é que está a questão da turma, como é que está a parte emocional daquela turma, daquela criança. E aí ele está ali um pouquinho como, de repente está tendo um atrito, vamos lá, chama a turma, conversa, faz um atendimento individualizado, rápido, né, breve, mas não como clínico. Se a gente pudesse definir todas as áreas de atuação, por exemplo, quais são os focos principais, por exemplo, do psicólogo escolar na educação infantil, no ensino fundamental e no médio? Qual é o foco? O foco é ensino e aprendizagem, né? Então, e também dependendo na parte do ensino fundamental, então já tem a parte da orientação vocacional, que não deixa de ser na parte do foco do ensino e aprendizagem. Então, tudo que é relacionado, o que está faltando para aquela criança aprender, o que o professor precisa para ensinar aquela criança de uma forma adequada. Então, o psicólogo está ali para a gente. Certo. E é uma pessoa extremamente agradável. Todo mundo gosta do psicólogo escolar, né? Olha, que bom. É isso mesmo. Mas olha, é bem interessante que a gente está conversando, porque são muitas as atribuições do psicólogo escolar. Mas a gente também precisa entender o papel da família em todo esse processo. É fundamental que a família esteja ligada. Nós vamos precisar ir a um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Hoje por aqui o tema é psicologia escolar e muitas são as dúvidas sobre essa profissão e a Adriana André está aqui para nos ajudar a entender um pouquinho sobre isso daí. Mas principalmente agora eu queria entender que você fizesse assim, um paralelo e a definição. O que é o psicólogo escolar, o pedagogo e o psicopedagogo, que são profissionais tão importantes ali no universo escolar? O pedagogo, por exemplo, ele fica mais focado na parte do aprendizado, na estrutura escolar. Então, por exemplo, as provas, toda essa dinâmica, a relação professor e aluno, professor e escola com questão de planejamento, até planejamento da escola. Então, ele fica voltado nesse sentido. E também tem de orientação com os pais, orientação com os professores, mas é mais voltado para a parte do conteúdo pedagógico. Né? E aí, no caso, o psicopedagogo, que é uma outra atividade, ele já vai atuar especificamente em quê? Na dificuldade de aprendizagem. Que o pedagogo não pode interferir, né? Isso. Né? Então, o psicopedagogo é um pedagogo ou um psicólogo que fez uma especialização e trabalha no foco da dificuldade de aprendizagem daquela criança. E o psicólogo, ele trabalha na parte como um todo. Né? Então ele trabalha tanto no lado emocional, da dinâmica dos professores, dos alunos, da turma, do corpo docente da escola. Ele trabalha com orientação e prevenção da saúde escolar. Certo. E quando você fala da saúde escolar, né, tem enfim, a comunidade escolar é formada por pessoas, né? E as pessoas são dotadas de emoções, né, de sentimentos, e o histórico muitas vezes de algumas crianças não é tão positivo e muitas vezes a escola acaba chegando até as famílias. Mas como é que o psicólogo escolar ele pode fazer um trabalho
a alcançar aquela criança, mas sem chegar a entrar na privacidade, que é direito da família, né? De forma, enfim, a gerar algum tipo de transtorno até da escola com a família. O psicólogo está ali para ouvir, principalmente, ouvir, porque a gente precisa ter essa sensibilidade em questão da criança. Então, a criança ou o adolescente, a gente percebe alguma coisa, alguma situação de conflito, a gente chama aquela família, escuta, ouve e sugere, né? O que é preciso, o que pode melhorar naquela dinâmica e encaminhar. De repente, a família está passando por algum desajuste, está passando por alguma situação de conflito, então ele também pode orientar aquela família, encaminhar aquela situação, porque muitas vezes podem estar passando por situação de separação, conflitos, e aí então a gente ali acolhe, escuta e eu tento orientar da melhor forma possível. Agora, até que ponto o psicólogo escolar pode intervir em uma situação? Porque a gente sabe que pode haver algum tipo de resistência, né? Até onde ele pode ir? Até onde a pessoa aceita. Então a gente orienta, mas até o momento que ela se permite aceitar a orientação do psicólogo. O que a gente tem observado, principalmente com o avanço da tecnologia, né, o excesso de informação, é que muitas doenças têm acometido vários profissionais. O professor sofre de muitos problemas, né? Mas dentro do contexto educacional e dentro da psicologia escolar, é possível identificar algumas formas de evitar que o professor gere tanto desgaste em função das relações, que às vezes não é tão simples com o aluno, às vezes até com a família. É possível a psicologia escolar também trabalhar na prevenção? Sim. Então é esse lado de sensibilizar, né? De perceber, de filtrar e ver a situação do professor. Se colocar não é fácil, tá com 30, 25 alunos numa sala, a gente tem que pensar também que o professor é um ser humano, ele tem problemas também, então de a gente perceber e tentar atuar da melhor forma possível. Uma das síndromes que muitos professores têm é a síndrome de burnout, né, que é o estresse em relação a essa parte profissional. Então a gente está ali para orientar e para tentar prevenir que o professor chegue nesse nível de estresse tão elevado. Perfeito. Quando se fala, né, sobre todas essas questões que são relativas à escola, que é a questão da família, a questão do desenvolvimento cognitivo, é a questão do professor, as síndromes que vão surgindo, a gente percebe também um papel fundamental do psicólogo. Porém, a gente sabe que existe toda uma formação, que não é qualquer pessoa que pode atuar como psicólogo escolar. Como é que é a formação do psicólogo escolar? Onde é que começa? Onde é que você opta por seguir nessa linha? Dentro da psicologia, existe algum outro curso que pode dar esse suporte? Como é que funciona? Eu digo o seguinte, por mim, né? Lá na faculdade, a gente já vai percebendo, quando a gente vai trabalhando, estudando sobre a questão da psicologia escolar, da questão do estudo do desenvolvimento do ser humano. Então a gente vai vendo em que área que a gente vai se encaixando. Olha, eu acho que eu posso me encaixar nessa área, na área escolar. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer cursos, participar de palestras e continuar estudando para isso. O psicólogo não pode esgotar, não né? Pode. Os estudos, é verdade. Mas hoje o quadro da psicologia escolar é uma, né? Como que você vê o futuro da psicologia escolar diante de tanta resistência que ainda tem, algumas escolas muito resistentes, algumas escolas que optam por ficar apenas com o pedagogo e com o psicopedagogo ou só com o pedagogo? E como é que você vê o futuro da psicologia escolar? Eu vejo que a escola, ela está percebendo a necessidade do psicólogo escolar, né? A necessidade de ter alguém, muitas vezes, para acolher mesmo os próprios professores, a própria direção que não sabe lidar com essa situação, que está muito complicada em relação à estrutura familiar, está se modificando, então está tendo muitos conflitos. Então o psicólogo escolar, eu acredito que ele vai estar sendo bem aceito e a gente tem um papel lindo pela frente
fundamental para a gente crescer e desenvolver mais e mais. E quem cuida do psicólogo escolar? Ele vai receber tanto problema, quem que cuida dele? Aí ele também tem que procurar, né, ajuda se necessária. Exatamente, todo psicólogo faz análise, Sim, né? Precisa sim. fazer, é isso mesmo. Adriana, é muito interessante a gente poder falar sobre isso, até porque é uma profissão muito bonita, né? Quando você se propõe a cuidar do outro, a ouvir. Não é fácil ouvir. Aliás, ouvir você até ouve, o problema é escutar, né? Escutar o que o outro tem a dizer. Então, primeiro eu quero dar parabéns pela escolha da sua profissão, né? Agradecer pela sua participação e desejar muito sucesso nessa caminhada e que muitas vidas possam ser alcançadas através do seu trabalho, viu? Obrigada, querida. É isso mesmo. Gente, olha, a gente não pode deixar, sob hipótese alguma, de elevar a importância do psicólogo escolar, porque a escola precisa desse suporte não só para vencer as dificuldades do aluno, mas também para superar as suas próprias dificuldades, que são tão grandes diante de tantos desafios que aparecem. Certo? A gente vai a um rápido intervalo, nós voltamos já, mas não sai daí porque tem muita matéria interessante para você ainda aqui no Conhecer e Aprender.